começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. E hoje, meu correspondente internacional, Davi Baia, estamos na bancada novamente reduzida, porém sempre animada, tudo bem, tudo tranquilo aí de Portugal. A gente vai saber já, vamos falar contigo notícias, né? Break news de Portugal. E a nossa convidada de hoje, Luciana Delamare, diretora executiva do Vale do Café Conventions Visitors e Bureau, carioca, torcedora do Porto e do Flamengo, né? Seja bem-vinda, Luciana, tudo bem? Obrigada, Sandro. Obrigada, Davi. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal. Vou Seja muito... apresentar um pouquinho da nossa região, da nossa pequena grande região do estado do Rio de Janeiro. Muita gente acha que o Vale do Café fica em São Paulo, fica em Minas, mas ele está aqui no Rio de Janeiro. Por favor, sinta-se em casa, fique bem à vontade no M. A gente começa agora jogando a bola lá para o outro lado do Atlântico. Vamos falar com o Davi. Davi, em terras lusitanas, tudo ok? Vamos no nosso momento audiência. Momento YouTube. É isso aí, nosso momento YouTube aqui sempre pedindo para você se inscrever aqui nesse canal, para você acionar o sininho aqui das notificações, porque vai que você não assiste algum programa e deixa passar. Aqui a Luciana, convidada de garbo e elegância. Agora, se você acionar o sininho das notificações, o próprio YouTube te avisa. Então, dá essa moral pra gente. A gente está subindo o programa aqui de segunda a sexta, sempre ouvindo o que você está pedindo, qual bate-papo aqui que você quer. Você que participa com a gente pelo Telegram, pelo Instagram, pelo WhatsApp, aqui nos comentários também. Deixa comentário aqui pra gente, porque isso ajuda a ranquear legal o vídeo. E é isso aí, Sandro. Estamos aqui direto de Portugal, nessa nossa bancada quarentenada aqui do M, mas estamos sempre aqui, cara. Então, tá fechando tudo, cada hora fecha mais alguma coisa, mas nós estamos aqui, os resistentes e resilientes da internet. Boa, muito bem. E muita calma nessa hora. Estamos em momento aí de vacinação, né? Uma esperança que acende aí, luz no final do túnel. A gente tem que ter calma mesmo, porque tem muita gente que já acha que acabou a pandemia. Não acabou não, né? O pessoal aqui no Rio está chutando o pau da barraca, rapaz, vou te falar. Tá bravo. Mas vamos aqui para a nossa convidada, a Luciana Delamare, como eu falei aqui, diretora executiva do Vale do Café Conventions Visitors e Bureau, com mais de 18 anos de experiência no setor de hospitalidades e eventos. Luciana está à frente, né, do Bureau desde 2020. No setor privado, a executiva trabalhou em hotelaria, capacitação profissional, gestão de empresas de turismo e eventos e se tornou uma das principais especialistas em captação de eventos do país. No setor público, ela foi diretora de planejamento e projetos da Tours Rio, Setur, Rio de Janeiro, até o início de 2020. Formada em hotelaria pela Vatel Business School em Lyon, na França, pós-graduada em marketing pela Universidade Católica do Porto e com mestrado em turismo também pela Universidade do Porto, a carioca se dedica hoje exclusivamente ao Bureau, a entidade sem fins lucrativos que foi fundada no final do século XIX em Detroit, nos Estados Unidos, e tem como objetivo de promover a união de empresários que têm um propósito em comum: divulgar a região e suas vocações econômicas, atraindo negócios. O Vale do Café é a denominação turística para o conjunto de 15 municípios da região do Vale do Paraíba, do Sul Fluminense, localizado, inclusive, aqui pertinho, cerca de 120 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Bom, rapaz, agora eu ainda estou com uma afta, eu estava com 3, eu estou com uma afta ainda na língua. Fiquei até cansada só de ouvir, meu Deus, olha, tudo isso. Vou beber uma água e vou passar. A primeira pergunta eu ia fazer, eu vou passar para o Davi, que agora eu tenho que respirar um pouquinho. Vai lá, Davi. Ô, Luciana, tentar resumir aqui um pouco o que o Sandro falou e já fazer um gancho com a pergunta é o seguinte: você trabalha na área de turismo, né, com captação de turismos e eventos, muito nessa área do café. É mais ou menos isso, certo? Tá confuso, hein? Quase isso. Rola muito café, porque a gente já acorda, precisa de quase um balde de café, né? A gente já começa aí já pensando
como a gente vai vender essa região que tem o nome da segunda bebida mais consumida no mundo. E o Vale do Café tem essa responsabilidade, além de ter uma bacia maravilhosa de um rio que nutre dos grandes capitais do país, que são São Paulo e Rio de Janeiro, a gente ainda tem a responsabilidade de divulgar essa região que foi a maior produtora de café no século XIX do mundo, né? E hoje nós temos esse nome, levamos esse nome, apesar de não sermos mais produtora de café commodity, nós somos produtores de alguns lotes brilhantes, de cafés especiais aí que estão ganhando prêmios, enfim. Então, realmente, o café é um dos produtos que a gente tem, né? Mas é uma parte daquilo que a gente tem para oferecer como experiência para o nosso visitante. São vários negócios, né? A ideia é atrair, né? É atrair pessoas, né? Atrair empresários para poder conhecer a região, né? Para poder Eu acho interessante até vocês terem falado dessa coisa do turismo, porque quem não é da área acha que quem trabalha no turismo só viaja, né? E não é bem assim. Nós, na verdade... Isso é o que você está falando. A gente não acha nada disso, não. É você que está falando. Quem está viajando aqui é o Davi, inclusive. Está lá do outro lado do Atlântico. Mas, olha, assim... foi uma frustração no início da carreira. Eu fiz hotelaria, né? Então, para mim, no início da minha carreira, foi uma frustração muito grande, porque quem começa em hotelaria numa escola tradicional, começa basicamente servindo café. E a gente pensa assim, pô, meus pais estão aqui bancando uma escola super cara do outro lado do mundo, né? Eu estou aqui gringa, sozinha, servindo cafezinho, né? E aí, qual é a vantagem disso? Porque eu pensei que eu fosse viajar e curtir o mundo. E na verdade, eu acho que todo esse processo da construção do profissional do setor passa muito por essas experiências que nos tornam até mais humanos. A gente tem uma percepção da necessidade, de como atender bem. O servir faz parte dessa natureza de quem trabalha no turismo. Então realmente, essa frustração que a gente sente no início, ela pode ser passageira ou não, mas é importante que a gente lide bem com isso. E uma das formas que eu fiz, que eu criei, para mim, que funcionou bem, foi ter definido que eu ia trabalhar mais com negócios, mais com turismo de negócios e menos com turismo de lazer. Hoje em dia isso já não existe, né? Porque eu trabalho com turismo institucional. Mas, enfim, só para parênteses aqui sobre essa experiência, né? Olha, mas você viajou muito, sim, porque você se graduou em Lyon, na França, pós-graduou, fez uma pós-graduação depois no Porto, em Portugal, né, na Universidade Católica do Porto, e um mestrado também no Porto. Então, ali já queimou a largada, hein? Você já estava viajando bastante ali, estava na França, estava em Portugal, estava dando... aliás, duas cidades muito legais, inclusive, Lyon, né, e o Porto. Mas assim, que a ideia, né, aqui, a pegada a mais, é a gente tentar explorar mais esse lado do empreendedorismo no turismo, né, a importância principalmente do que você está trazendo para a gente em pauta, né, que é a do Vale do Café, que você até falou em off aqui para a gente. O pessoal pensa que é no sul de Minas, em São Paulo, no interior de São Paulo e tal. E aqui do lado, né, gente? Pô, é muito perto. São 120 quilômetros, é pertinho. 2 horinhas. Oi, Davi, não ouvi. O áudio baixou. Estão ouvindo melhor agora? Melhor, agora sim. Tá, ótimo. Então vamos sem o microfone aqui, então. Mas a Luciana estava falando dessa frustração, né? Essa frustração acontece com todo recém-formado, né? Eu fiz faculdade de administração. Você sai da faculdade achando que você vai fundar uma multinacional, não vai. O cara que faz faculdade de hotelaria achando que vai ser pago para viajar, não vai. O cara que faz faculdade de engenharia achando que vai construir um arranha-céu no primeiro ano de formado, se tiver um banheiro de um amigo para reformar, já está bom demais. Então, a frustração para lidar depois que você sai da faculdade, você precisa superar ela. E, às vezes, a gente tenta superar através do empreendedorismo,
que você, através desse teu o café, o Vale do Café Birô, você acha o nome Vale do Café excelente, assim, porque ele resume muito, né? E o café tem uma história com o Brasil, né? Porque é muito do nosso desenvolvimento, colonização, ele passa através do café. E agora, assim, ironicamente, é o setor mais impactado, que é o setor do turismo, né? Só que, ao mesmo tempo, Luciana, vocês estão numa área de turismo que dá muito bem para vocês fazerem turismo interno, né? O carioca ir visitar, o paulista ir visitar, você pegar um carro, você pegar um ônibus. Sem dúvida. Exato. E assim, é mais ou menos por aí que a gente pode se salvar mesmo. Essa área do turismo é o turismo interno, até porque o dólar, o euro está caríssimo. Você acha que o café vai, depois de tanto tempo, mostrar para a gente como é que se sai da crise? Eu acho que o café ele vai ajudar, né? Mas existem outras oportunidades na região. Esse nome, sem dúvida, vai ajudar o nosso objetivo principal, né, como uma entidade que promove o turismo, de levar essa região para os 4 cantos do mundo. Porque é um nome, imagina, você chega em qualquer lugar, você chega na China e fala café, o chinês vai entender o que é, né? Na Turquia, enfim. Então, realmente é um nome muito poderoso, muito forte. E esse nome não é nosso, na verdade, né? A gente só batizou o Convention Bureau com esse nome, mas esse é o nome oficial de uma região turística que é uma região reconhecida pelo Ministério, enfim. E é uma região que é composta por 15 municípios, conforme o Sandro mencionou. Nós cuidamos da promoção turística de 6 territórios dentro desses 15 municípios. Mas, claro, que o objetivo é que a gente traga oportunidades de negócios para toda a região. Respondendo a sua pergunta, sendo o mais objetivo possível, né? A gente vê que o turismo, há estudiosos que falam em 52 atividades econômicas que são afetadas pelo turismo, mas há outros estudiosos que já derrubaram esse número para 300. Então, de fato, o turismo ele toca muitas áreas da economia e áreas que muitas vezes são desconsideradas como sendo estratégicas para o fomento, para o estímulo do desenvolvimento do território. E, nesse caso, passa pelo lazer, né, pela exploração do lazer, que é muito isso que a gente falou, você mencionou aqui, que é a volta do turismo regional, ou seja, eu não preciso ser um turista internacional ou um turista que vem de outra capital, outra região do país, mas que a gente faça agora o staycation, né, que é uma nova nomenclatura que surgiu durante esse período da pandemia, que é permanecer na sua própria cidade ou na sua própria região, fazendo suas férias, aproveitando aquilo que geralmente você não aproveitaria, né, por N razões. A gente geralmente até subestima aquilo que a gente tem, né, acontece muito. Está do nosso lado aqui, mas a gente nunca visitou o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor. Então, de repente, seria uma boa oportunidade de pensar na nossa cidade como um local de lazer. E, obviamente, que a grande aposta agora é o passeio, é o turismo rodoviário, é a volta de estar ao ar livre, contemplando a natureza e coisas simples da vida, né? A gente não precisa toda hora ter um holograma e ter explosões, né? E coisas muito fascinantes acontecendo o tempo todo, estímulos muito, muito ricos, né? De tecnologia, enfim, a gente precisa de coisas simples, né? Eu acho que é o que a pandemia não vejo vai a hora mostrar. disso acontecer, viu? Não vejo a hora, porque tá bravo. A pandemia, de fato, ela evidenciou muitas coisas, né? No Brasil e no mundo. Mas, assim, colocando numa lente menor, né? Uma visão mais pessoal, mais micro, né? Como é que a gente, quando a gente perde, a gente sente falta, né? Aquela coisa do poder ir e vir, da liberdade, né? De você poder sair, ir para, por exemplo, Petrópolis, que é 1 hora daqui, Corcovado, você falou, Pão de Açúcar, essas coisas. E aí, quando você não é proibido de ir, você, né, tira esse direito, até por razões sérias de saúde pública,
Não é fácil, não, viu? A gente está aí... E existe comprovadamente, cientificamente, uma necessidade do corpo humano. Existem pesquisas de, né, médicos, muitas linhas até orientais de filosofia que usam, por exemplo, algumas técnicas de telurismo. Telurismo é o que em inglês se chama grounding. O telurismo consiste em quê? Em você passar alguns momentos durante uma semana, né, um X número de horas por semana que você tem que estar em contato com a Terra. Não ficar usando, por exemplo, toda hora calçado de borracha, né? Sentir o chão, sentir as energias, o magnetismo que vem da Terra. Então, a gente que ficou muito tempo fechado dentro de casa, a gente começou a sentir isso. A gente não sabia explicar muito bem o que era, mas isso é explicado cientificamente, né? Não é fácil, não. Mexe muito com o sistema nervoso central, com as emoções, enfim. Mas vamos tocar o barco. Eu queria saber mais da região. Vamos lá. Eu queria saber mais, assim, o que a região propicia assim, para atrair não só turistas, mas investidores também. O que tem de legal? Vamos bater um papo aqui nós três, saber o que tem de legal, trocar uma figurinha. Vamos lá. Vamos lá. A região, ela é fascinante porque ela conservou exemplares arquitetônicos, né, da cultura material e da cultura imaterial que não existem em mais lugar nenhum no mundo. Então, quando chegaram os portugueses, encontraram os indígenas, depois eles trouxeram os negros, né? A gente não está questionando aqui as circunstâncias em que isso foi feito. Você misturou essas culturas, e essas culturas, de alguma forma, sobreviveram nesses últimos 200 anos, de uma forma assim, hercúlea e muito resistente, realmente uma história de bravura, de homens de coragem, que hoje a gente pode contar através das fazendas históricas, né, desse patrimônio material, de museus, de igrejas, enfim, um patrimônio de valor inestimável e ainda mais unido ao jongo, à caninha da serra, a todas essas manifestações artístico-culturais de origem africana que existem ali, são, na verdade, uma pièce de resistência, né? Eles conseguem sobreviver ao tempo e, com muita alegria, a gente consegue viver essa experiência de encontro entre aquilo que precisa ser valorizado, mas que a gente precisa também trazer como um resgate e não com uma crítica desaforada, né, sobre o que aconteceu, porque o que aconteceu está no passado. A gente precisa agora pensar no futuro do Vale. Verdade. Então, a gente tem muitas oportunidades ali que, na verdade, precisam ser estimuladas e que na verdade, nas últimas décadas não foram estimuladas por uma série de razões. Primeiro, porque as fazendas ficam relativamente isoladas umas das outras. Então, realmente, a gente precisa fazer um trabalho de conscientizar o proprietário das fazendas de abrir as suas portas. E muitos já estão abrindo. E isso é fascinante, você visitar a casa de uma pessoa que investiu ali tempo, energia, muito amor, muita dedicação para poder preservar e deixar isso como legado para as próximas gerações. Desculpa, gente, eu falo pra caramba, vocês vão ficar doidos. Não, eu vou te interromper já, porque eu passei dois Réveillons, eu passei em Hotel Fazenda lá. Entendeu? E eu achei sensacional, porque agora você falou, me veio tudo na cabeça. Aqueles engenhos de cachaça, aquelas arquitetura mesmo da época, né? Bem colonial, né? Da época Brasil Colônia. Os nossos palácios. Pois São os nossos palácios, quer dizer, a bem dizer, é o nosso Vale do Loar. A gente não gosta de usar muito essa terminologia, porque, na verdade, nós somos o Vale do Café e nós não precisamos nos comparar a nenhuma outra região no mundo. Nós somos únicos. Mas é muito legal. É muito legal. É muito legal. Muito legal. Eu passei dois Réveillons lá sensacionais. Diga lá, Davi. Luciana, assim, vamos lá. Digamos que eu esteja em São Paulo ou no Rio e eu quero ir para lá. As fazendas são umas afastadas da outra. Então, assim, como é que eu faço para chegar nesses lugares?
vocês fizeram algumas parcerias com empresas de ônibus, porque trem não tem no Brasil. Como é que faz para eu conseguir explorar o máximo do potencial desses lugares, considerando aí que eu tenha, sei lá, 2, 3 dias, assim? A região é enorme, né? Ela é muito ampla, então a gente roteirizou, a gente fez algumas sugestões no nosso site, então já vou aqui fazer propaganda. Por favor. O site é valedocafeturismo.com, né, ou .br. E quando a gente entra nesse site, a gente já começa a encontrar uma série de sugestões de roteiros tematizados. Então, se você tem um final de semana com criança, se você tem um roteiro, por exemplo, que queira fazer em grupo, ou em família, um roteiro em casal, por exemplo, porque a gente entende que tudo isso precisa ser objeto de um matchmaking, né? A gente não pode hoje chegar simplesmente fazer um inventário da oferta de uma região e dizer assim, olha, é isso que nós temos e pronto. Não, a gente criou segmentação no Vale do Café baseado na demanda. Então, a gente segmentou, né, por perfis psicográficos e a gente criou um manual para cada um deles também, para capacitar agências, por exemplo, e preparar essas empresas de turismo que queiram vir para o Vale do Café e explorar a região. Mas, para já, se você é, por exemplo, um B2C, né, um consumidor final e quiser pesquisar no site e tiver até curiosidade, quiser pedir até ajuda para a gente ajuda nesse sentido também. Esse é o papel de um Convention Bureau, afinal. Opa, legal. Olha, você está falando aí, eu estou procurando aqui, estou querendo olhar o site, e o site me sacaneou agora, está fora do ar. Olha só que sacanagem, só porque eu quis ver. O site me zoou. valedocafeturismo.com. Está fora do ar. O site me zoou. valedocafeturismo.com. Eu estou aqui doido para olhar alguma coisa. Em tempos de pandemia, acontece, tá? Eu estou só falando que aconteceu agora, mas não quer dizer que vai acontecer direto. Não, o site ele tá lindo, ele tem sugestões para pessoas que gostam de estar ao ar livre, que gostam de fazer trilhas, caminhadas, pedal, andar a cavalo. É .com ou .com.br? Se você fizer .com, ele vai ser direcionado para o BR, de toda que forma. Que está fora do ar também. Eu estou falando que o site hoje está de onda com a gente. Não, mas acontece, isso acontece. Acontece. É normal, porque o meu também, volta e meia, cai. Agora teve. Entrou? Agora deu um bug. Mas, assim, deu um bug. Na hora que o pessoal estiver assistindo o programa, provavelmente já vai estar funcionando bem. Eles devem estar fazendo alguma manutenção. É normal. Isso não é a primeira vez, nem será a última. Isso em tempos de internet, de convergência digital, é normal. Mas também é fácil achar vocês aí no Instagram. Tudo é muito fácil também. Eu vou olhar depois o site, que eu até ia fazer uns comentários assim em cima dele, mas eu vou depois comentar. Mas você que está nos assistindo, por favor, aí do outro lado da telinha, esse programa indo para o ar já voltou ao normal. Então, por favor, você pode acessar. Só foi na gravação, porque na gravação é sempre assim, a gente não combina nada aqui no programa. Tem alguma coisa que pode dar errado. É a lei de Murphy. Né? Mas está lá, o material está todo disponível, são legal. 144 links, a gente trabalha os 7 segmentos. O primeiro é sabores, né? A gente está explorando toda essa questão da ancestralidade, da cozinha das fazendas, do resgate da comida, um pouco da comida indígena, um pouco da comida africana, da comida que veio com os colonos portugueses. Saúde e bem-estar é um dos segmentos, ou seja, a gente está falando aqui tanto da parte de tratamentos, né, pesquisa, cura, mas também prevenção, alternativa, né? Aquela questão toda de fazer uma massagem, de fazer uma meditação. Os movimentos na natureza, que tem a ver muito com essa questão da exploração da região a pé, a cavalo, de bicicleta, enfim, 4x4. Os esportes que podem ser praticados na região. Nós fizemos um levantamento exaustivo dos... Olha, tem bastante coisa na região, viu? Tem muita coisa que oferece. Tem um golfe de 9 buracos,
tem muitos grupos de cicloturismo, várias modalidades. Eu não entendo nada de bicicleta, mas eu sei que tem regiões específicas para speed, tem regiões para mountain bike. Então, olha, eu fiz tudo, eu fiz até tirolesa. Olha, fiz uma tirolesa muito legal em cima de uma lagoa lá fantástica. Rapel também eu fiz. Rapaz, o rafting também, mas o rafting dá medo, viu? O rafting tem que dar um medinho, mas depois vai de boa. Tem pesca também, tem alguns locais de pesca liberada. Muito legal. Tem muita coisa boa. Tem arco e flecha e tem voo livre também. O voo livre eu dispenso. Isso aí eu já não tenho tanta coragem. Esse eu passo para os mais corajosos. Mas é muito legal, realmente. Diga lá, Davi. Luciana, e essas fazendas e esses hotéis, eles são associados seus, certo? Eles pagam alguma mensalidade, anuidade? Tá. Agora, então, é o seguinte, você deve ter lidado, então, com essa situação. Eu ia falar de situação hipotética, mas acho eu, então, que você lidou. Começou a estourar a pandemia, lá no início, ano passado, lá logo depois do Carnaval, e aí esses hotéis tinham lá as reservas, estava todo mundo lá funcionando, e as reservas começaram a cair. Caiu uma atrás da outra, você liga a televisão, você não sabe se o negócio vai acabar, a pandemia daqui a 2 semanas, daqui a 2 meses, sabe-se lá que ano, assim, incertezas, as reservas começam a cair. Aí teu associado pega o telefone e fala: Luciana, me salva. O que eu faço aqui? As reservas estão caindo. O que você respondia, Luciana? Boa, ótima pergunta, Davi. Na verdade, o que acontece? Quando você tem uma associação sem fins lucrativos, né, que é o nosso caso, a gente, entre aspas, está numa situação de desvantagem, porque a gente não traz, aparentemente, ainda por cima, com 6 meses da data de fundação, a gente era o Convention Bureau mais novo do país. A gente achava que não tinha muito para oferecer. Mas foi naquele momento que a gente começou a perceber que a gente estava trabalhando muito mais do que o normal, porque a gente tinha que estar super atualizado com relação à legislação, às oportunidades, as informações que precisavam ser transmitidas de uma forma isenta e muito cuidadosa. Então, a gente percebeu que, na verdade, nós nos tornamos um gabinete de crise e, ao mesmo tempo, nos tornamos meio que chefe de torcida, porque começamos a ler muitos relatórios, entender como que esse fluxo poderia acontecer assim que o lockdown fosse revertido. E, de fato, todas as previsões foram condizentes, né? Tiveram um suporte da previsão, desse prognóstico. Então, realmente, o nosso associado teve que ser muito resiliente, ele foi muito heróico, foi maravilhoso ter lidado com essa situação, porque a gente se reinventou como entidade e a gente, na verdade, como a gente está vivendo uma crise forte, política e econômica no país, a gente tem uma tendência a ficar muito afastados uns dos outros. E o fato da gente estar trabalhando pelo coletivo, né, e a gente saber que é uma instituição centenária, e muitas crises já se passaram depois que os Convention Bureau foram criados, né, pandemias, guerras, etc. Então, assim, não foi fácil, nunca foi fácil a sobrevivência desse tipo de escritório associativo, mas nunca fez tanto sentido estarmos juntos, estarmos no coletivo quanto agora. Porque se a gente entender, né, política, eu acho que tem uma frase eu acho que é o Rousseau, que falou assim: se você não faz política, vai ter alguém que vai fazer por você. Exatamente. Vai fazer. Então, foi Rousseau? Eu não me lembro se foi Rousseau, mas eu conheço essa frase também. Se você não faz ou não gosta de política, você será governado por quem gosta. Entendeu? Então, exatamente. E a gente tem uma visão muito, muito ruim da política, né? A gente está muito desacreditado. E eu vim, claro, do setor público, mas a minha essência é totalmente empresarial, é muito iniciativa privada. E eu me coloco o tempo todo, a gente vai no nosso escritório, eu e Jane, que somos as executivas do
do escritório, a gente acorda e dorme pensando em soluções para o empresário, né? Ele é a nossa razão de ser. Então, isso é muito interessante a gente pensar, porque o empreendedor hoje no Brasil, as pessoas falam assim, o brasileiro é muito empreendedor. Não, o brasileiro não é empreendedor porque ele quer ser, porque ele precisa ser. E é uma covardia a gente pegar um monte de MEI, né, um monte de gente que está um pouco numa certa informalidade, trabalhando praticamente de comércio, né, e falar que nós somos empreendedores. Na verdade, o que a gente precisa ver é que, pelo menos na nossa área, o turismo não pode ser a última pasta, a gente não pode ser o último orçamento do Estado. A gente precisa ser considerado de cunho estratégico, porque a gente toca todas as áreas. Como falei com vocês do turismo, por exemplo, o turismo de saúde, né, no mundo, ele traz enormes divisas para alguns países, como é o caso da Tailândia, da Coreia do Sul, como é o caso da Malásia, Canadá, enfim, tem países que investem milhões só no turismo de saúde, porque é um segmento que movimenta, né, e é estratégico para esses países. Então, a gente precisa mudar o nosso olhar para o turismo, parar de pensar que turismo é só carnaval, só Réveillon, e que está tudo bem, as nossas praias são ótimas, nós somos muito grandes e muito ricos e muito lindos, e que pronto, não, tem que ter política pública, a gente tem que administrar isso, a gente tem que ter orçamento, a gente tem que fomentar, estimular, a gente tem que criar cursos profissionalizantes, preparar a base da pirâmide para atender, para que eles se sintam confortáveis, melhorar o nosso risco Brasil, né? Essa questão jurídica que é toda truncada. Então, assim, a gente não sei como é que a gente conseguiu atrair tantos investidores, eu acho que foi muito essa questão da COP e Olimpíada, e eu vejo o Vale do Café como um local em que é possível, por exemplo, hoje empreender nadando no Oceano Azul, porque tem um monte de espaço para oportunidades interessantes, e onde muitas coisas ainda fazem falta. Então, mas esse sentimento de juntos somos mais fortes e vamos passar por essa crise, isso daí aconteceu desde o início ou você chegou a ter muito cancelamento ali? Engraçado, a gente teve alguns ruídos, sabe? Quando a gente começou a ouvir assim, estou pensando em desistir e de repente eu preciso ficar uns meses sem pagar ou alguma coisa assim, a gente realmente abriu algumas exceções, né? A gente conversou caso a caso com alguns associados e aí foi bem bacana, porque o índice de inadimplência foi muito baixo e o índice de saída também foi muito baixo, foi abaixo de 10%. Então, eu acho que foi um sucesso. Pelo contrário, eu vou dizer para vocês, a gente teve um aumento de 100%, 110% mais ou menos de associados durante a pandemia. Então, foi heróico assim, o que a gente conseguiu. A gente não interessante, só muito interessante. manteve como a gente aumentou. Gente, eu vou pedir só uns minutinhos agora, que chegamos na metade. Quando chega mais ou menos na metade, passamos um pouquinho da metade do programa, chamamos o nosso momento audiência, aquele momento em que você, aí do outro lado da telinha, participa do programa. Logicamente que o programa é gravado, a gente recebe, né, em função dos outros, né, dos outros programas e tal. E o hype da internet... lembrando que é para você, que é do outro lado da telinha, quem está inscrito no canal. Se você não estiver inscrito no canal, nós não lemos aqui nada, nós nem falamos com você. Você pode continuar assistindo, mas a gente não conversa, assim, não tem esse papo aqui dentro. E, começando o nosso momento de audiência, eu queria deixar também avisado a Luciana, porque como a regra aqui é não combinar nada, a regra é não ter regra, a gente não costuma comentar muitas coisas que o pessoal manda, não, porque está muito polarizado, o hype da internet é muito política e tal. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, tudo bem, mas se não quiser falar também, está tudo certo, tá, gente? É só para prestigiar a nossa audiência. Aqui a audiência hoje está médio, não está tão revolta, mas também está um pouquinho fofa. A gente já começa aqui com o Marcelo, que ele mandou para a gente o seguinte: bom, o BBB na Globo está rolando aí, e ele botou aqui: BBB é igual a um país socialista. Ninguém produz nada, todo mundo tem que dividir as coisas, a comida racionada, rola muita baixaria, só o líder tem regalias, as pessoas são vigiadas 24 horas por dia e toda semana alguém vai para o paredão. No fim, só um fica milionário.
E é chato pra caramba, que nem pai. Chato, é verdade, e tem essa também. Chato pra caramba, tem isso também. Aí tem a Michele, que manda pra gente o seguinte: eu voto por um Brasil com menos Nutella e mais leite condensado. Epa! Isso aí já tem uma conotação política, o pessoal já está entrando na política. Eu estou falando que a galera aqui não perde uma. Aí tem outra também bacana aqui, a Mayra ou Maíra, não sei. Ela pergunta para a gente assim, o que essas marcas vendem? Aí ela coloca várias marcas aqui, exemplificando. Coca-Cola seria bebida? Não, felicidade. Starbucks, café, experiência. Walt Disney, diversão, magia. Netflix, filme, conforto. Apple, celular, status. Spotify, música, praticidade. Interessante. Aí já ficamos num papo mais... Entramos num papo mais marqueteiro, mais legal. Gente, tem um aqui que assim, não dá para falar porque teria que mostrar, não sei se o editor vai conseguir mostrar isso. Mas... Só para completar o que ela falou, você vende a experiência que você entrega, né? Basicamente é isso. É verdade. Você vende a experiência que você entrega. Aqui é o seguinte, e aí ficou bem claro, né, nas marcas que ela exemplificou. E aqui tem uma coisa engraçada, cara, que é sábado, 23 de janeiro de 2021. Uma pessoa pediu pelo iFood um Big Mac. E aí ele mostra a foto do Big Mac, como ele é vendido e como chegou na casa dele. Se o editor puder coloca aí, porque é engraçado. Rapaz, a foto é aquele Big Mac desse tamanho, né? Que é o clássico que a publicidade faz e tal. Chegou um negócio muxibinho assim, todo torto, com queijo... Misto quente Mac. Então, cara, aí ele bota aqui, aí ele bota a marca, né? Esse é o McDonald's que eu pensei em comer. Aí ele bota a foto, esse é o McDonald's que chegou na minha casa. Cara, isso é complicado. É um assunto, que aí a gente fica aqui, ia ficar um programa inteiro falando desse tipo de coisa que acontece não só com a marca McDonald's, mas acontece com várias outras marcas, porque a publicidade ela gera uma expectativa que não é a expectativa e a realidade, né? A brincadeira de expectativa e a realidade. A realidade não é aquilo, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Aquilo lá é aquela pizza, né, que você via nos comerciais na TV, ainda vê alguns, que o queijo estica. Tinha uma campanha um tempão atrás que era pizza com Guaraná, até do Guaraná Antártica e tal. Aquela pizza é sensacional, né? Você vê o comercial, você vê com fome. Pede a pizza para ver como é que chega em casa. Bom, vamos lá. O que mais isso aqui? Falando em hype da internet, o hype da internet essa semana foi você, cara. Você virou repórter de guerra, é isso mesmo? Correspondente na guerra, cara. Rapaz, olha, eu vou te falar, aconteceu um atentado mesmo aqui, na Avenida das Américas, com mais de 60 tiros, tentaram matar uma pessoa, foi uma tocaia mesmo, um negócio absurdo. Um negócio assim que eu estava realmente no momento, na hora ali, eu consegui fazer umas imagens, consegui filmar alguma coisa. Se também o editor puder colocar rapidamente, é curtinho, é um negócio curto. Pessoal, é o seguinte, situação muito complicada aqui, né? A gente teve uma pessoa baleada, está no carro aguardando ambulância, são socorro médico, são 9h52, já temos aí, isso aconteceu por volta de 9h45, 9h40 mais ou menos, 12 minutos, a polícia fechou ali na frente, voltando para cá, a polícia fechou ali na frente, sentido Recreio, tá? Sentido Recreio, e a gente está aguardando equipe médica, lembrando que tem uma pessoa dentro do carro baleada, diversos tiros, foram mais de 60 tiros no carro, ao que as pessoas aqui falam. Tinha um carro seguindo ele que saiu do condomínio aqui, Blue Houses, tinha um carro seguindo ele, 12.300, Avenida das Américas, 12.300, tinha um carro, tinha um pessoal a pé, tinha uma galera a pé. E assim que ele foi pegar a Avenida das Américas, aconteceu isso, né? Foi, digamos assim, foi uma tocaia, até que as pessoas falam aqui, e foi exatamente aqui, ponto que o carro acabou seguindo reto, e mais de 60 tiros, né? Então eu estou apurando ainda mais, mas é impressionante, no sábado
dia 30 de janeiro, pleno Rio de Janeiro, aqui, Barra da Tijuca. Vê como é que as coisas estão, né? Uma cidade maravilhosa, né? Que de maravilhosa já deixou de ser faz tempo. Eu continuo aqui apurando. Qualquer coisa a gente vai mostrando mais de algumas coisas, mais fatos, aguardando a ambulância, o corpo de bombeiros. Só a polícia chegou bem rápido, mas o corpo de bombeiros e a ambulância ainda não chegou. A gente continua daqui. Bom, pessoal, o pessoal do Corpo de Bombeiros já botou a vítima dentro do veículo, né? E a gente aguarda agora ver o desenrolar, né, dos fatos. Eu estou afastado, então por isso que eu tirei a máscara agora. Mas é isso, a situação muito delicada aqui no Rio de Janeiro, um sol de lascar, a sombra aqui está dando quase 40 graus e parece que a pessoa, inclusive pelo que eu pude apurar, pude ver, a pessoa estava saindo para, não sei se era para viajar ou para ir para a praia, enfim. Mas, enfim, situação complicada aqui no Rio de Janeiro, mas já se resolvendo aqui. Enfim, é isso. A gente agora fica aguardando aí o desenrolar dos fatos e torcer para que a pessoa melhore. Não deu para pegar nome, não deu para conversar com ninguém. Muitas pessoas aqui apavoradas, a família muito transtornada, que é normal. E a gente tentou fazer, né, na medida do possível, respeitando aqui a privacidade, respeitando a vontade da família e os ânimos alterados. Valeu, é isso aí. E olha, eu cheguei logo após o acontecido, eu escutei a rajada, eu escutei os tiros, eu cheguei bem depois do que aconteceu, inclusive a pessoa que foi atingida ainda estava dentro do carro, estava no volante do carro, não morreu, foi alvejada nas pernas, o carro era blindado, salvou bem a vida da pessoa, entendeu? Eu até na hora achei que o carro não fosse blindado, falei que não era blindado e tal, mas depois eu apurei, o carro é blindado. Aí a polícia chegou bem rápido, tá? Não demorou nem 5 minutos, a polícia chegou. Agora, amigo, bombeiro, né, ambulância, né, bombeiro, rapaz, como demora, cara. Vou te falar, demorou quase meia hora para chegar. E, pô, se a pessoa tivesse gravemente ferida, pô, já era. Quer dizer, né? Você sabe o que é muito triste também nessa história toda? Foi a repercussão que ela teve. A gente está falando de um atentado hollywoodiano aí com 60 tiros, verdade, às 9h30 da manhã, no meio da rua, e quase não teve repercussão, teve notinha de rodapé. Assim, isso daí não... Pô, se o Brasil fosse um pouquinho mais sério, a população ia ter que parar e repensar um pouco nas coisas. Mas não, cara, é só mais um dia. Só mais um dia. Vira estatística, é mais um dia, as pessoas acham que é normal... Né? Enfim, é um absurdo, cara. Realmente foi um negócio hollywoodiano. Enfim, vamos lá, pessoal. Vamos terminar aqui o Momento Audiência. A Carla manda para a gente o seguinte: só porque discordo da sua opinião, não quer dizer que não gosto de você. A amizade é para ser preservada. A opinião é para ser respeitada. Também concordo. O Luiz Cláudio, que sempre participa aqui com a gente no Momento Audiência, ele bota o seguinte, eu adoro, ele é muito ácido. Ele bota o seguinte: se a Globo continuar insistindo que o Bolsonaro é desonesto, em 2022 os petistas vão acabar votando nele. Rapaz, impressionante, cara. O Jorge, que é outro também que volta e meia prestigia a gente, ele bota aqui: se a gente for esperar ficar tudo bem para ser feliz, a gente morre sem dar a primeira gargalhada. Concordo também. Rapaz, o pessoal tá filosófico aqui. Filosófico, isso que eu ia falar. Filosófico. Muito filosófico. A Rita Maria. Muito filosófica.
A audiência aqui é boa. Ô, Luciano, você vai ver, a audiência é bacana. É muito legal. Ó, a Rita Maria fala o seguinte: a alegria de professor é ver ex-aluno tornando o mundo um lugar melhor. Cara, sensacional ela. Essa é sensacional, campeã. Eu torço para que sempre meus alunos tornem, de fato, o mundo um lugar melhor. O Fábio, ele faz uma pergunta, tá? O que é a justiça e o que é o fato justo? Rapaz, aí complicou, hein? Eu não vou... A justiça é difícil, porque não tem meia justiça, né? Pois é, ou é certo ou é errado, né? Não existe meio certo e meio errado. É polêmico essa pergunta, hein? É bem polêmico. E outra, para fechar agora aqui o Momento Audiência, a última, um comentário do Paulo Vitor. Ele fala o seguinte, eu concordo com ele, já antes de falar né, o que ele cita aqui, ele coloca: que vergonha a água do Rio de Janeiro. Gente, que vergonha, mas é uma vergonha assim, é surreal, cara. A gente entra no mesmo papo que você falou ainda há pouco, Davi, com relação ao atentado, né, hollywoodiano, que a água, cara, é a coisa mais básica, né? Mas não sei, para quem não está no Rio de Janeiro, contextualiza essa aí. O que houve? A água voltou a ficar contaminada, voltou a ficar com gosto ruim. As pessoas estão passando mal. Vizinhos meus aqui, por exemplo, estão tendo intoxicação. A gente tem que comprar água mineral de novo. Ou seja, o país anda para trás, né? A gente está de novo com problema de abastecimento de água. Eu não sei se isso é uma jogada política para privatizar a SEDAI, eu não sei o que é. Eu sei que sempre sobra para a população e a gente está novamente passando esse perrengue da água. Você toma banho, a água cai amarela, cai esquisita, você vai no filtro, a água tem cheiro, tem gosto. Cara, eu não sei nem o que falar sobre isso. Se eu começar a falar aqui... A SEDAI é do governo estadual, né? Então a gente tem um histórico aí de quem ocupa aquela cadeira de governador vai preso, né? Então acho que eles não estão muito preocupados em cuidar muito da água, não, cara. Aí dá nisso, né? Pois é, se você pegar esse histórico, você vai ver que de um tempo para cá todos estão presos, né? Então, inclusive o recente aí que está em vias de, né? Se bobear, ainda tem essa também. O recente que eu digo, o Witzel, né? Que está em vias de, mas é complicado. A gente aqui tem problema de governantes, de gestores, cara, é um pior que o outro, entendeu? Mas aí a gente vai entrar em outra seara, vai entrar em outro papo, que não é o que a gente está falando aqui. Vamos voltar para o assunto. Mas, Luciana, até pegando essa questão de administração pública ali, né? Porque quando você fala em Vale do Café, você está falando de alguns municípios, né? O governante local, 15 então, 15 municípios, é mais o governo estadual, né? O governante local, ele tem noção do que é o potencial turístico daquilo e ele tem competência técnica para explorar, ou o governante local ele está meio viajando nessa questão e vai com a maré? Olha, isso é uma boa pergunta. Vou tentar ser o mais isenta possível, porque a gente, no Birô, a partir do momento que eu fui contratada como técnica, né, uma pessoa que precisa trabalhar as questões do turismo de forma suprapartidária, né, o turismo realmente ele precisa ser objeto de uma reanálise, de uma revisão contextualizada na questão da economia das cidades, porque o turismo, praticamente as pessoas que trabalham nele não são pessoas da área, né? ou se são especialistas em alguma área, não sabem muito bem como aplicar isso do ponto de vista do ordenamento, tendo em consideração todas as diretrizes que nós temos diretrizes muito interessantes, muito bem concebidas. Essas diretrizes que nós temos do Ministério do Turismo foram estruturadas a partir da Organização Mundial do Turismo. Então, nada é amador nesse sentido, cada um faz o que quer, né? Mas a verdade é que quando a gente tem uma mudança de governo, a gente tem uma mudança de percepção do turismo. Cada vez a gente muda. Então,
isso não pode acontecer, né? O que a gente precisa fazer tem uma construção de uma política pública que vai ser fundamentada há 20 anos, 30 anos, 40 anos. Ela precisa continuar lá. Não adianta, por exemplo, alguém que esteja numa pasta, por exemplo, de turismo de um município, achar que é interessante ter um centro de atendimento ao turista, ele montar um centro de atendimento ao turista e vir um outro e tirar o centro de atendimento ao turista. Porque é oposição, qualquer coisa do gênero. Então, o que é conquistado pelos municípios precisa ser preservado. Então, o orçamento dos municípios e os projetos dos municípios precisam ser feitos com base na continuidade, né? Então, o Convention Bureau ele faz isso. A sorte é que a gente faz isso. A gente faz a promoção do turismo. Mas existe uma noção um pouco equivocada de que o governante precisa fazer promoção do turismo, ou seja, precisa divulgar o destino. E não é verdade, porque o promover o destino é o papel até desses escritórios de turismo, e, no caso, o papel da Embratur no exterior e o papel do Ministério dentro dos eventos que fazem parte de um calendário de eventos de promoção. A função dos municípios e dos estados é criar políticas que sejam perenes e que realmente tragam valor para as regiões, né, com base nas suas vocações econômicas, né? Então, por exemplo, se a gente vai por exemplo, uma região como é a Casa Toscana, e você vai para uma região onde o vinho é a principal vocação econômica, você não vai chegar e mudar toda vez que você tiver um vinho, uma política pública relacionada com a preservação da produção do vinho, ou melhoria nas condições de promoção do vinho, ou estímulo à captação de eventos relacionados com o vinho, com a produção vitivinícola, ou a gente não vai mudar nada do gênero, por exemplo, capacitação de novos enólogos na região. Então, essas políticas que os europeus já conquistaram, a gente precisa conquistar também, que tem a ver muito com pensar a longo prazo no território. Diga lá, Davi, o que é? Não, orientação é um negócio muito clássico do carioca, né? Vai em frente toda a vida, né? Pô, pega a esquerda, pega a direita, vira para a direita. Aqui em Portugal também tem o equivalente. Você chega lá e fala assim, onde é que é o Bar do Paulo? Aí eles falam assim, pô, então, você sabe aqui a Rua da Boa Vista, a principal, sei, então. Aí tem ali a primeira direita. Então, entro nela? Não entra a primeira direita. Aí depois vai ter a entrada logo à esquerda. Não entra nessa. Aí depois... tá aqui, olha a piada de português. Você prometeu que não ia fazer isso. Cara, a audiência aqui no programa já está com -1 português, assim, já está registrativo aqui. Se você é português e nos acompanha, escreva aqui nos comentários como chegar à sua casa. Deixa aí as instruções. Deixa o seu exemplo. Deixe o seu exemplo. Gente, muito bom, muito bom. Bom, eu tenho que avisar duas coisas para vocês. Primeiro, que o papo, quando é bom, passa rápido e a gente está a pouquinho, 2 minutos para estourar o horário, mais ou menos 2 minutos, se eu não errei aqui as contas, está quase 2 minutos para errar. E eu queria deixar o convite para a Luciana voltar, porque tem muito papo bom e o papo, quando é bom, realmente a gente... O gostinho de quero mais é proposital, tá, Luciana? Porque a gente... deixa uns spoilers, uns assuntos ainda que a gente não falou, mas não concluiu, algumas coisas assim, exatamente para você voltar e a gente também aproveitar. Oi? Vai ser um prazer. Por favor, vai ser legal também, porque a gente, inclusive, recebe comentários, né, daqui, do programa de hoje, e aí tê-la conosco, né, numa outra oportunidade, é bacana que você vai poder responder, inclusive, para a pessoa que falou diretamente contigo. Então, por favor, volte mais vezes. Você já está convidada. Eu queria aproveitar para pedir uma dica de livro de vocês, que a gente também não combinou, né? Volto a dizer que a gente mal combina quase nada, mas a dica de livro, no off, eu até falei hoje. Porém, eu esqueci de separar a minha. Então, comecem vocês, que eu não faço a menor ideia da minha dica hoje. Ladies first, vamos deixar a Luciana começar? Ela falou que tem uma dica boa aí. Vou dar uma dica de um livro português que eu estou quero ler de novo, e o Davi vai conseguir encontrar aí, que é um livro de um psiquiatra
Aí, olha, a gente faz de tudo para não ficar maluco. E esse livro é Como Tornar-se um Doente Mental. São dicas super ácidas e irônicas de um psiquiatra português, Pio Abreu, maravilhoso, e ele ensina a fórmula de você se tornar um doente mental. Desafio vocês a lerem, é muito bom. Boa. Davi, sua dica agora. A minha dica é o seguinte, é o livro do Charles Duhigg, que se chama O Poder do Hábito. Então o editor vai botar, né, que eu não tenho o livro aqui comigo, mas o editor vai botar O Poder do Hábito, que é o seguinte, galera, às vezes a gente coloca muitas dificuldades, empecilhos para a gente realizar os nossos objetivos, mas na prática o que a gente precisa é transformar os exercícios e práticas em hábitos. Então, por exemplo, a pessoa que quer emagrecer, bem ou mal, todo mundo sabe como é que emagrece, né? Você tem que fazer uma boa alimentação, cuidar do seu sono, fazer exercício físico, e às vezes você até faz isso. O difícil é você fazer isso 5 vezes na semana ou 7 vezes na semana. Esse é o poder do hábito. Então, às vezes, o que distancia a gente do nosso objetivo não é informação, porque informação a gente vive num mundo onde, cara, informação é gratuito, mas é o hábito. O hábito é o que separa, é o muro ou é a ponte para a gente alcançar nosso objetivo. Então, o poder do hábito aí é a dica de livro. Boa. Olha, eu achei a minha dica de livro, que também é um livro que eu li 2 vezes já, inclusive. É um livro que eu li, a primeira vez que eu li, acho que eu tinha uns, 18 anos. Tem pouco tempo, coisa assim de 5, 6 anos atrás. Tem pouco tempo. Mas é um livro muito legal. Conheço o autor, conheci inclusive ele lá em Taparica. É um livro do João Baldo Ribeiro, chama Viva o Povo Brasileiro. É um romance assim, sensacional. Conta a história do Brasil, mas tudo lá em Taparica. Os personagens são fantásticos. É um livro que você não consegue parar, te prende, é um livro chiclete. Você não consegue parar, é muito bom. Para mim, é o melhor livro do João Baldo. E eu tive o prazer e a honra, né, de conhecer ele lá em Taparica, lá na praça de Taparica, tomando uma cervejinha. Ele estava de chinelo, de Havaianas, tomando cerveja. Ele me convidou para bater papo. Eu tenho o livro autografado por ele, com autógrafo, com dedicatória e tal. Uma pessoa muito bacana. Eu sou fã dele, assim, de carteirinha. Eu já era fã. Quando conheci, fiquei mais fã ainda. E esse livro é fantástico. Detalhe, viu? Os personagens que ele coloca no livro, vários deles são personagens que ele fez homenagem a moradores da ilha de Taparica. Então, eles existem. Vários personagens, os nomes são homenagens. Lógico que o personagem não existe, mas os nomes existem. Então, você tem vários nomes ali que foram homenagens para moradores da ilha, que ele foi morador. Né? Então, enfim, muito legal o livro, um livro que vale a pena, entendeu? Livraço, enfim. Gente, chegando na reta final do M de hoje, vou pedir as considerações finais do nosso correspondente internacional, diretamente de Portugal, Davi Baia, deixando a nossa convidada, Luciana, encerrar o M de hoje num grande final. Então, Davi, é contigo, vamos que vamos, reta final. Consideração final é reforçar o pedido aí para a galera que está acompanhando a gente, se inscrever no canal. Falem para os seus amigos sobre que esse canal existe, que a gente aqui tem um bom bate-papo, uma boa resenha. Aí você se inscreve, manda mensagem para a gente fala seu nome, a gente lê a tua mensagem. Então, aqui é meio que ainda um clima de cidade pequena, um canal pequeno, a gente conhece você pelo nome. Então, aproveita isso aí, se inscreve no canal, entre em contato com a gente. E, Luciana, muito obrigado aí pelo bate-papo. E eu vou aproveitar para agradecer você que está aí do outro lado da telinha, que já nos acompanha. Seja sempre muito bem-vindo. E para você que está assistindo a gente pela primeira vez, propomos análises... minha língua agora quase caiu da boca. Propomos análises e reflexões sempre com muito bom humor, com muito conteúdo e bom humor. Enfim, eu também quero agradecer a sua presença, Luciana, deixar novamente, reiterar o convite, né, e dizer que a gente adora bater esse papo. Você vê que eu te falei antes do programa que a gente fala de tudo aqui um pouquinho. A gente, principalmente, né, quando entra no momento da audiência, super, o programa não é engessado, a gente fala de tudo. A gente também tenta ficar
deixar o programa bem plural, né? No caso, várias pessoas, tanto de direita quanto de esquerda, de centro, de cima, de baixo, branco, preto, amarelo, qualquer gênero, enfim, qualquer tribo é bem-vinda ao M e a gente gosta muito. Inclusive, qualquer tribo com uma boa história para compartilhar aqui com a gente, para fazer a galera crescer. Só para deixar registrado aqui, o nosso programa até hoje vai fazer 1 ano em março. Nosso programa líder de audiência, mas recordista de audiência, é aquele programa que a gente fala sobre o racismo estrutural, né, que é um programa muito bacana. Você que ainda não viu, né, que pensa que o país já está passando por essa, a gente não existe racismo, nada disso. Olha o programa, dá uma olhadinha aqui no canal. É um programa que a gente conversa muito bacana, uma conversa muito séria e muito, ao mesmo tempo que é séria, é muito leve, né, com a professora Gláucia, um programaço, a gente fala sobre o racismo estrutural. Bom, deixar agora a bola com você, Luciana, por favor, suas considerações finais, fica à vontade para encerrar o M de hoje. Nossa, que responsabilidade. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, bate-papo muito bom. Claro que o objetivo principal é levar vocês, a sua audiência, para conhecer uma região que é um santuário cultural e natural do nosso país, ainda pouco conhecido, e que, na verdade, vai nos revelar muito sobre a nossa natureza complexa, né? E tudo aquilo que a gente construiu ao longo de muitas disputas, de muitas batalhas, de muita coragem, de muita bravura até do povo escravizado, e a gente vai contar essas histórias todas, mas hoje sempre trazendo à luz o empreendedorismo, a necessidade de nós olharmos para o nosso território com amor, né, e com compreensão daquilo que ele tem para oferecer, todo esse legado do qual nós somos todos responsáveis e precisamos nos sentir responsáveis também, como nós vamos trazer, divulgar e como é que nós vamos valorizar isso tudo. Então, temos uma população nessa região de artesãos, de hoteleiros, de donos de restaurantes, bares, enfim, atrações, parques, jardins, museus, centros culturais, rotas de cavalos, mesmo as rotas de fuga de Manuel Congo, de Mariana Crioula, todos esses povos que viveram, Caçador de Esmeralda, Garcia Paz, que esteve lá, Bandeirantes, né? Os primeiros caminhos ferroviários, toda essa história, que é a história do nosso país, que está aí disponível para vocês hoje, viva, preservada, e a gente espera que cada vez mais a gente possa receber os visitantes de braços abertos e que vocês voltem, porque o Vale do Café são vários vales, eles são múltiplos e maravilhosos. E é isso aí, obrigada. Valeu. E aproveitando, para você que está nos assistindo, maiores informações, está aqui embaixo na descrição do programa. E eu adoro esse momento, quando eu sempre falo. Mais um programaço. Muito obrigado, Davi Baia. Muito obrigado, Luciana Delamare. Um programaço. Obrigado por você e sua audiência ter ficado até agora. Deixa um likezinho, curte aqui o programa e se inscreva no canal. Valeu, pessoal. Um beijo e um abraço. Tchau, tchau.